Hey guys, what's going on? Robert from International Postal Research. Tudo bem com você? Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet através do YouTube. Legal então? Pessoal, tem muita gente fazendo manifestação, não só aqui, mas em alguns outros lugares no Brasil, referente à quarentena, né? Se voltam ou não voltam, isso é uma questão que a gente tem que fazer análise. Por que eu estou querendo dizer isso? Muitas das vezes a gente se preocupa bastante com o resfriado, mas esquece que lá na frente pode se tornar o quê? Uma pneumonia. Então, a gente sabe da função, a gente tem que entender qual que é o entendimento e a função do Estado, da sociedade política, que vem desenvolvendo desde a antiguidade, principalmente nesses dias no Brasil. Ou seja, então a gente tem que entender qual é a definição do Estado, qual que é a função do Estado perante a sociedade como um todo. Porque existe um jogo de interesse. Se a economia vai parar, se a economia vai trazer algo. Se a gente for analisar anteriormente, mesmo em governos progressistas, a gente sabe que a questão social sempre foi colocada por última. O próprio Consenso de Washington ele fala sobre isso. Então a gente tem que entender o contexto histórico desde a época de quando surgiu o Estado. Então a gente tem que fazer essa análise da definição do Estado, da função das instituições como sociedade, dos interesses materiais, dos interesses níveis dos objetivos espirituais e propriamente materiais. Então a gente tem que fazer esse contexto, porque o Estado não está nem aí com você, diga-se de passagem. Pelo contrário, o Estado está sendo assaltado pelo cartel que é o Banco Central, por um governo proto-fascista, que pelo incrível que pareça, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum se nós não fizermos algo. Então, para a gente analisar esses aspectos, nós temos que entender que o Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizado. Então, como grupos familiares, grupos religiosos, profissionais, educativos, enfim, políticos. Então, tudo isso é um objetivo comum. Então, a necessidade de usar um argumento, de construir uma narrativa para dizer que a economia vai parar, já estava parado. Entendeu? A gente tem que entender isso, que a gente não vai levar a lugar nenhum. E a gente sabe também que não são todos os países que vão conseguir se submerger pós essa análise. Ou seja, então pessoal, eu vou responder algumas perguntas aqui de algumas pessoas. Eu coloquei aqui, escrevi num papel, coloquei aqui no laptop e as pessoas estão perguntando e eu vou responder algumas das perguntas do decorrer dessas 2 semanas, disso que nós estamos passando e vivendo como protagonista na sociedade, no dia a dia. Então eu vou estar explicando aí o que a gente possa, o meu ponto de vista referente. Então, a primeira pergunta, eu não vou falar o nome da pessoa, ela faz a pergunta mais ou menos assim: em que ponto nós estamos na atual crise econômica? Do meu ponto de vista. Então ela está perguntando, é uma mulher, em que ponto nós estamos da atual crise econômica. Então, uma pessoa que fez uma pergunta meio que sensata, né? Porque ela está analisando o lado social e o lado do bem-estar. Então, o que eu poderia falar para vocês é que nós só estamos no começo da crise, que pode ficar ruim, possa vir piorar. Na Grande Depressão de 1930, nós tivemos aí algo que está todo mundo comentando, somente os cientistas políticos e principalmente os economistas. Nós tivemos um declínio do produto aí do PIB, né, o GDP, de cerca de 20%. Então, nós não estamos totalmente fora dessa realidade. Claro que na época a balança comercial era diferente, a população era menor. Então, estou falando daqui e eu vou fazer uma análise também do Brasil. Então, a perspectiva é sombria, mediante esse isolamento que a gente não sabe até quanto tempo vai durar. Vocês estão vendo um terremoto aí? Legal? Então, daqui para frente não é questão de otimismo, é precaução. A segunda pergunta foi feita por um homem,
também fala sobre a economia. A economia está completamente congelada. O que você acha das atividades pararem? Isso já aconteceu anteriormente? Bom, pelo que eu já estudei, pelas experiências que eu já passei, se a gente for fazer comparação, a gente vai ver aí análise. Subjetivo, porque cada um vai ter uma resposta. A que mais se aproxima dessa comparação com as economias foram das guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, durante essas guerras mundiais, restaurantes, empresas pequenas que geram mais profit, mais rentabilidade, lojas, oficinas, estiveram fechadas assim por partes. Então, a razão disso tudo é que, se a gente for analisar o contexto, eles queriam liberar recursos para a economia, mesmo durante o período da guerra, mas nós não tivemos um êxito diferenciado do que nós estamos vendo hoje. É a mesma história que eu volto a dizer para você do David Bernard. Em 2008, nós tínhamos a máquina para imprimir. Em 1930, nós não tínhamos. Então, aí existe sempre uma porta para que haja uma solução, mas, diga-se de passagem, nós não conseguimos resolver os problemas. Nós estamos dentro do problema, vivendo com o problema, sem uma solução. Então, a razão de tudo isso foi, claro, que tentaram liberar recursos para a economia durante a guerra, mas hoje, no entanto, a gente tem que entender que as coisas são semelhantes. Um pós-guerra é totalmente diferente de uma crise financeira. Então, hoje nós temos ideia que a economia já, nesses períodos de quarentena, nós já temos aí 70% de certos setores que estão já em recessão, em colapso, literalmente. Outra pergunta foi feita por um outro homem. Quanto tempo pode funcionar esta paralisação econômica? É uma pergunta interessante. Todos nós perguntamos, né? Até quando isso vai gerar? O que está generalizado? O que vai atingir a escassez da produtividade, dos suprimentos, das questões da agitação social, diga-se de passagem? Como que vai ser colocadas as questões políticas, geopolítica nisso, do pânico internacional? Ou seja, nós estamos vivendo uma pane internacional, né? Então, se a gente for ver para um outro lado, cada país está tentando salvar sua pele, diga-se de passagem, à medida do possível. A gente, muitas das vezes, estão se preocupando com o remédio ou com a doença. Então, a gente for fazer uma análise aí subjetiva, acho que cada um também vai ter uma resposta. Porque também foi algo que ninguém estava esperando. Então, a paralisação econômica é evidente para o cálculo político tentar funcionar, né, de uma forma diferente de uma opinião de especialista. Eu acho que cada um vai ter que adotar. Um vão querer adotar a economia austríaca, outros vão querer vestir a camisa do keynesianismo, outros vão querer buscar os recursos no Estado, coisa que está acontecendo com o Brasil. A gente já tem aí 2,3 milhões de pessoas que estão desvinculadas já aos desempregos. Então, aumenta na sociedade um desespero gigantesco. Por que eu estou falando isso? Presta atenção. A própria informalidade no Brasil já está sentindo na pele. Então você vê uma classe de pessoas que perderam o trabalho, que migraram para a informalidade. Concorda comigo? Nós estamos numa iminência de uma guerra também. Há rumores de guerra. Então as questões geopolíticas estão sendo colocadas. Hoje mesmo o Brasil já fechou todas as funções na Venezuela. Um país que gerava 8%, aliás, 18 bilhões de dólares de superávit para o Brasil, por causa da ideologia de um palhaço, de uma família, cortou relações com o Iraque, com o Irã, principalmente com a Venezuela e com Cuba. Então você vê que o pessoal migrou para a informalidade e agora vai existir um déficit, uma dificuldade na informalidade. As pessoas não vão ter dinheiro, as pessoas vão estar com medo de comprar as coisas, diga de passagem, não vai ter como
fazer. Então, ninguém sabe ainda como que vai ficar a situação propriamente dita. A gente vai voltar a falar sobre isso. Outra pergunta é do Marcos, ele sempre faz. Esse eu vou falar porque ele sempre está participando. Como que o Estado pode moldar a política econômica? Isso é fundamental. Então a gente vê os liberais aí no Brasil tentando tampar o sol com a peneira. Por quê? Bolsonaro ficou 30 anos no poder, está ainda no poder e vive do Estado. A função da direita, que não tem nada para oferecer, muita gente fala, mas a direita no passado, nós nunca tivemos uma direita ultra radical como nós estamos tendo no Brasil. Ultra radical não, ultra conservador, que na realidade não é nada daquilo. Eles estão vendendo um peixe para poder, entendeu? Criar uma imagem. E tem pessoas que seguem isso. Eles subiram o tom e radicalizaram nas questões ideológicas. É isso que eu falei ontem na live. Mas a gente não. A questão fundamental é o Estado. Então, o que vemos agora, se a gente for ver no nível internacional, a questão do dinheiro aí, da lavagem, da imprimir dinheiro, que nem eles falam, estão jogando dinheiro de helicóptero, estão colocando injeções diretas de dinheiro no bolso dos consumidores, coisa que aconteceu semana passada, todo mundo está recebendo $1.200 aqui, no Brasil recebeu 600, mas no próximo mês provavelmente vai ser $2.000 para a esposa, para o marido, para os filhos acima de 16 anos, entendeu? E os democratas querem assinar uma lei para que isso possa vir a acontecer até o final do ano. Só que a economia, gente, a economia já foi pro saco. Nós estamos até aqui. Se você for analisar, o Fed já imprimiu mais de 10 trilhões de dólares. O que isso vai gerar daqui para frente? Porque eles têm a máquina que faz o dinheiro, então eles estão colocando dinheiro no bolso dos consumidores, diga de passagem, para que o pessoal possa gastar, porque algumas coisas estão abertas. O Walmart está aberto, os mercados no Brasil estão abertos, as farmácias estão abertas no Brasil também, literalmente. Algumas empresas automobilísticas já estão voltando, né? Então, o exemplo daqui é o subsídio para poder também compensar parcialmente a redução dos salários que está acontecendo. Então, é algo também que a gente tem que entender que nas guerras mundiais, basicamente, não existiu esse tipo de estímulo. Foi uma tentativa de tentar apagar um incêndio financeiro. Porque é uma questão, a crise é uma crise generalizada no sistema de títulos, de debentures, de titles. A de 2008 foi bancária, do subprime mortgage, dos mortgage, dos financiamentos de casa, que é a minha área. A gente viu com o FHA, o Fannie Mae, o Fannie Mac foi comprado pelo próprio Barack Obama, AIG, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers, que quebrou, vocês lembram? Chase, Bank of America, JP Morgan, são várias companhias. Então, essa é a medida de contenção que muitas das vezes tem seus efeitos. Claro, injetar dinheiro no mercado. Então, é aquilo que eu falei no começo. Muitas das vezes o remédio é pior do que a doença. Então, a gente tem que trazer isso para o debate, para que a gente possa entender a função. Porque a válvula de escape, gente, sempre vai ser o Estado. E o vilão, o inimigo invisível do Brasil era o Estado e o Partido dos Trabalhadores. Legal, então? Ok, mais outra pergunta. Essa aqui é interessante, está falando sobre o Estado. O Estado estão gastando muito dinheiro. Também se poderia dizer que estão imprimindo? O que vai acontecer? Será que vai gerar uma inflação? Vamos voltar ao Brasil. Por que as taxas de juros no Brasil estão baixas? Porque não tem produtividade, não tem indústria. O país está parado. O Brasil está proibido de crescer. Se não tem indústria, o que acontece? Não tem demanda. Não tem indústria, não tem trabalho, não tem demanda. Não tem paycheck, não tem salário, Lerite. Então, eles estão mantendo a taxa lá embaixo. Aí todo mundo que votou no Bolsonaro, não vai entrar em discussão, quer tentar tampar o sol com a peneira, mas a dívida, não sei o que, eu já falei sobre a dívida. Não é ruim você ter uma dívida pública no país. Só que a forma que é feita no Brasil é fraudulenta, entendeu? O dinheiro sai de tudo aquilo que o país gera e paga só juros da rolagem da dívida, entendeu? Sobra de caixa, desoneração, securitização do crédito, swap cambial, tudo isso eu já falei para vocês. Então tá errado. Então, o que acontece? Muitas das vezes
A válvula de escape, o inimigo visível, sempre foi o Estado e aqueles que estão ali. Então, na visão dos economistas, muitas das vezes a gente acha que o período após crise, principalmente após a crise de 2008, todos nós estávamos indo pelo caminho certo. Era injetar dinheiro na economia ou desacelerar a economia, mas pelo incrível que pareça, as coisas foram para um outro lado. Por quê? Porque realmente nós não sabemos o que vai acontecer, porque cada crise tem seu valor precedente. A de 97, dos Dacan em 2000, 2001, foi uma crise totalmente voltada ao Nasdaq e ao S&P. A bolsa que é um gambling, que é um jogo, entendeu? A de 2008 foi do mercado financeiro, que foi um golpe promovido pelo próprio sistema. Agora dessa é dos títulos da dívida. A gente sabe muito bem dos que estão se recompondo. Então, o Brasil tem essa taxa baixa porque não tem produtividade, não tem indústria, não produz nada manufaturado com valor agregado, não gera riqueza. 3 coisas geram riqueza: trabalho, crédito e consumo. No Brasil não está tendo isso, o povo não está gastando. Então, tem que se colocar a taxa lá embaixo. O pessoal construiu essa ideia dizendo, não, na época da Dilma, porque era a forma de conter a inflação. Essa era a política adotada pelo governo da Dilma, que eu condeno. E essa que está agora, pior ainda, que é o consenso de Washington. Então, por isso que a gente tem que quebrar a conciliação de classe para que a gente possa entender. Então, o que acontece? Inflação baixa, juros baixos, porque ninguém gasta. Se ninguém consome, agora imagina o povo começar. É o que vai acontecer. O Fed está jogando dinheiro pelo helicóptero. Daqui a pouco, eles fazem o contrário. O juro sobe, todo mundo se enforca novamente. O que significa isso? Todo mundo começa a perder casa, gera inflação, e é assim que funciona o sistema. De 10 em 10 anos. Só que o que nós estamos vendo agora é algo totalmente diferente das coisas do passado. É a somatória da bola de neve. Legal, então? Ok, outra pergunta aqui. Como as crises mudam a economia? A gente sabe que o principal efeito das mudanças industriais, lembra da era do milagre, dos setores das formas de trabalho, muitas das vezes está sendo modificado. Ou seja, nós estamos vendo aí que o Brasil está perdendo espaço para uma era digital, porque não investe em tecnologia. Vende não, entrega segredo de Estado para os Estados Unidos. Ridículo. Somente um louco está acima disso. O exemplo típico é a tecnologia da informação. As pessoas estão trabalhando com um aplicativo, né? Isso não quer dizer que nós estamos vivendo uma tecnologia pós-moderna. Não, é líquida, é a inteligência artificial, tudo isso, sociedade controlada, aquilo que eu expliquei ontem. Quem tiver o teste com o vídeo vai meter a vacina. Quem tiver a vacina vai pôr o microchip. Quem for colocar o microchip vai poder fazer as coisas que devem ser feitas. Quem não for colocar vai ficar isolado e ser perseguido. Essa é a realidade. Vai pesquisar para a gente não sair fora do tema. Então, um exemplo típico disso é o que nós estamos fazendo agora. Um trabalho remoto. O que é esse trabalho remoto? A gente tenta imaginar uma grande parte do trabalho como um todo nessas questões que a gente está vendo. O que é o trabalho remoto? Eu vou dar 2 tipos de trabalho remoto. O pessoal que está trabalhando em casa. Então, se a economia voltar a respirar algo que eu acho que vai ser um pouco difícil, as pessoas que ganhavam X vão começar a ganhar menos. Eles vão contratar a pessoa que ganhava $20 a hora por 10. As pessoas vão querer aceitar. Você entende quando vem o desespero, gente? As pessoas aceitam qualquer coisa. O outro é a questão da tecnologia que está findada a isso. Então, muitas das vezes as pessoas não podem confundir o não aparente da sociabilidade. Por quê? Não, eu estou trabalhando mediante um aplicativo. O dinheiro entra na área de conforto, eu acordo a hora que eu quero, isso, mas não é bem por aí. Você está contribuindo para o não aparente. Então, em todas as grandes guerras, ou seja, todas as grandes crises, levaram uma mudança da forma de produção. Isso é importante você entender, porque a produtividade é fundamental nesse processo que nós estamos vendo. Porque quando eles vierem com tudo para recontratar a pessoa que foi mandada embora por 10, você vai aceitar os 10 e vai trabalhar numa carga bem mais larga, entendeu? Com uma produtividade. Deu para entender onde quis chegar?
Essa é a função do capitalismo. Os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres. E o povo que bate palma para representante cai do cavalo, porque a minha função é ajudar no processo de reconstrução da democracia. Não é ficar transferindo mito, ele vai fazer. O cara fala, sai daqui que eu nem te conheço. O Lula vai fazer, o Haddad vai fazer, o Bolsonaro, o Dória vai fazer, o Ciro. Não vai, gente. Tem boas intenções, todo mundo tem. O inferno está cheio de boas intenções. Não tenho nada contra. Precisamos atacar o ponto-chave, fazer politicagem. A política está fracassada no Brasil. Então é isso que a gente tem que entender. A última pergunta aí é uma pergunta interessante. Acho que todo mundo tem aí e querem responder. Eu tô aqui caindo aqui dessa cadeira, que hoje eu mexi com a coluna travada. Bom, essa pergunta é de uma mulher também, é uma pergunta interessante. Existem alguns fatores que poderão ajudar a recuperação da crise? Essa é a válvula de escape, né? Então, a gente sabe que o motor da recuperação de qualquer crise está baseado na dívida pública brasileira. Muitas das vezes as pessoas têm ódio de entender isso. Todo país tem sua dívida. Então, se um país tinha um nível relativamente baixo de endividamento, né, antes do início dessa crise, também tem opções assim de a gente fazer uma análise de termos da política fiscal. Só que no Brasil é o contrário, gente. Eu estou falando isso não só daqui, porque aqui é usado para poder desenvolver as questões sociais. O Trump pode ser o que for, eu não apoio muita coisa que ele faz, mas ele está tentando fazer algo para poder ajudar sempre o país. Entendeu? Eu fico neutro, mas eu defendo a Constituição porque é o contraditório. Nós temos liberdade de expressão, entendeu? É diferente. Agora, no Brasil, não. Não existe essa dialética de você construir uma opinião. Ou você age do jeito que eles querem, ou você está fora. Então, em termos de política fiscal, nós vamos sentir na veia, que já tem um pacote estimulado aí pelo próprio Paulo Guedes, reforma trabalhista, já passou, da Previdência, reforma fiscal, tributária, que vai cair em cima do pobre. Ninguém vai querer taxar dividendo, entendeu? Até de fuga de caixa, o Brasil não cobra para você transferir dinheiro para outros países. Então, não vai se poder sair fácil, rapidamente dessa situação. Então, os países acabam geralmente tendo dificuldade em controlar a dívida, porque a nossa dívida vai passar 100% do nosso PIB, gente. Acorda! O real pode entrar em colapso, porque vai comprometer 100%, entendeu? Aí pode-se fazer um force majority. O que é isso? A moratória em cima do real. E o real entrar em colapso. Então é triste a situação que a gente está vivendo, porque eu tento visualizar aqui o Brasil. Aqui eles são detentores da moeda. Destabiliza outros países para trazer o capitalismo de outro país, o setor estratégico, para a centralidade do outro país. O Brasil não. A gente tem um louco que entrega a sua riqueza e fica sem caixa para agir com a própria população, porque é uma gripinha. Aí a gente volta no início à questão do social. Então, os países que geralmente acabam com dificuldade por causa do descontrole da dívida final, da dívida pública. E é o que o Banco Central está fazendo. Comprando títulos podres de banco para poder remunerar sobra de caixa. Gente, é uma história que eu vou fazer um vídeo que eu acho que vai demorar bastante, mas eu vou estar atacando literalmente o Banco Central. Então, o que a gente pode resumir? Eu peguei eu sei que não dá para falar 25 minutos quase de... Eu não gosto disso, eu gosto de fazer curto, no máximo 10, 12, às vezes ultrapassa. Mas não dá. Eu tentei escolher realmente algumas, entendeu? Perguntas, são várias, para a gente tentar entrar num consenso e ajudar a população como um todo. Então, eu acho que deu para responder algumas perguntas. A gente vai voltar em outros vídeos trazendo mais informação. A gente vai falar um pouco da Guerra Fria também, que eu prometi para vocês aí, né? Sobre a doutrina Truman, o plano Marshall, as coisas que estão vindo agora, a polarização do mundo nas questões
estratégia geopolítica, né, a diferença da ideologia do conflito, principalmente das guerras frias, e eu vou estar trazendo essas informações para vocês, principalmente na questão da relatividade dos conflitos geopolíticos e na degradação das guerras ao redor do mundo. Nós estamos vivendo uma iminência de uma terceira guerra mundial, com certeza. Legal? Então, Robert for International Pulse Research, mais um vídeo. Pessoal, você que está vindo pela primeira vez, se inscreva. Tem muita gente aí vivendo do sensacionalismo do YouTube aí no Brasil. Eu não vou entrar em detalhe, que às vezes eu vejo os vídeos do pessoal, a gente vê que o cara tá ali querendo vender imagem, entendeu? Né, Henry Bugalho? Não vou entrar em detalhe. Então, acho que já deu para vocês pesquisar e dar uma pescada. Grande abraço, a gente volta no próximo vídeo. Até mais. Fui.